gado no pasto, mugindo com vigor. Suíno e galinha, criados com amor. Do café à castanha, o trabalho é feroz. Aqui o produtor do Acre tem voz. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Agro 24 Cast, que é o seu momento de entrevistas aqui no site AC24 Agro. Um prazer ter a sua audiência, muito obrigado. A sua audiência me traz muita responsabilidade. Eu vou tentar, como tento todos os domingos, aliás, todas as vezes que se faz um texto, que se expõe a imagem aqui para poder estar perto de você com alguma informação, é sempre uma responsabilidade danada. A gente peleja para poder fazer jus à sua audiência, ao seu tempo, correto? Você sabe que aqui no site AC24 Agro, todos os domingos, a partir das 6 horas da manhã, nós trazemos algum assunto que guarda uma relação direta, né? Algum assunto que guarda relação direta, sobretudo com a questão econômica, relacionada à pecuária, à agricultura, ao extrativismo. Esse é o nosso tripé prioritário aqui no site AC24 Agro. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que nunca esteve diretamente colocado aqui na mesa para ser debatido. Talvez muitos leitores podem até estranhar, mas o tema educação é um tema muito importante para a rotina da nossa agricultura, para a rotina da nossa pecuária e para o nosso extrativismo. Falar de educação é, em boa medida, falar a respeito da melhoria da qualidade dos nossos produtos, do fluxo da nossa produção, não é? Até a logística. Quando nós temos um produtor bem formado, bem educado, todo o processo produtivo ganha. Agora, meu amigo, para nós termos um produtor cada vez melhor formado, melhor educado, isso é uma conquista. Eu não tenho autoridade para falar sobre isso, mas o nosso entrevistado de hoje tem. Secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, muito obrigado pela sua presença aqui no site. Obrigado, Itaã. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, acompanhando nessa audiência. E, de fato, Itaã, a agroeducação tem tudo a ver. Desde os desenvolvimentos tecnológicos, que nós temos hoje um grande avanço tecnológico no agro, como também na educação do campo, nas escolas, né? É muito importante registrar que 65% das nossas escolas hoje no estado do Acre, todas elas estão no campo, na floresta, nos rios, nas aldeias, nas comunidades indígenas. Então a gente precisa compreender que a educação, ela tem esse papel onde ela chega no lugar mais difícil, no lugar que você nunca imaginou que o poder público poderia estar presente. Você tem um professor, você tem uma pessoa que está ensinando, está tentando conduzir aquela comunidade, aquela vila, aquele vilarejo para um desenvolvimento. Porque, de fato, nós não podemos conceber desenvolvimento econômico, desenvolvimento científico, desenvolvimento pessoal e social sem olhar para a perspectiva educacional. É um processo que se constrói dentro da educação e que todos os países que fizeram sua revolução educacional de transformação social, todos eles hoje alcançaram a ideia de primeiro mundo, a ideia de um país mais justo e que possa tenha mais equidade. Perfeito. Secretário, eu vou aproveitar essa sua fala. Você falou aí a respeito da presença do estado do Acre nos lugares mais distantes com a educação. E é um fato, né? Às vezes você não tem nenhum outro aparelho público naquela comunidade, mas a escola é a primeira expectativa e a primeira que está ali presente. No entanto, a presença do estado do Acre
com educação em algumas comunidades tem deixado a desejar. Isso não é novidade para você. Eu vou pedir agora para a produção, para colocar para a gente, eu peço que o secretário observe aqui para o vídeo. Nós vamos mostrar agora um vídeo que foi enviado para a nossa produção, mostra o problema da educação em comunidades indígenas. Aperta o piloto aí, Iago. Hoje, sexta-feira, dia 15 de novembro de 2025, estamos aqui para mostrar a nossa realidade ao nosso querido governador Gladson Cameli, aí a nossa digníssima coordenadora Marinês, daqui de Feijó. Olha, nós estamos aqui indignados, juntamente com as alunas, alguns dos alunos que ficou aqui na escola, porque outros já foram para casa, todo molhado, né? Nós queremos mostrar a nossa situação e a nossa realidade. Essa é a escola que a gente está trabalhando, estudando aqui na aldeia Coração da Floresta. Olha a situação, como se encontra. Já está no inverno, passou o verão todo e nós não tivemos nenhuma resposta do governo e nem da dona Marinês sobre a construção da escola da aldeia Coração da Floresta. Essa é a realidade. Olha como a chuva veio, molhou tudo, já destruiu as cadeiras que o governo deu. Essa é nova mesa que o professor construiu para os alunos dar continuidade para terminar o ano. Essa condição do nosso caderno que molhou, né? Que a senhora nunca veio ver aqui, nunca veio visitar nossa aldeia para ver como é a condição da escola, né? Temos aqui uma escola melhor, porque essa aqui, né? Quando você pode ver, trabalhando, a situação está na escola. Bom, os outros depoimentos, há outras alunas que falam praticamente a mesma coisa, reivindicam um espaço de melhor qualidade. Eu queria que você, na condição de secretário de Estado, pudesse explicar para a gente isso aí. Não sei se deu para lembrar. Município de Feijó. Município de Feijó, aldeia Coração da Floresta. Então, eu não quero fulanizar o debate, não quero saber a situação dessa escola especificamente. Claro que se puder falar sobre esta escola, tudo bem. Mas queria falar a respeito do ensino indígena, de uma maneira geral. Como é que nós estamos? Vamos começar, então, pelo ensino indígena, porque a gente, quando fala da educação do campo, nós estamos falando de alguns recortes. Nós temos a educação indígena, nós temos a educação da floresta, nós temos a educação periurbana, que é aquela escola rural, mas que está ao lado do município, tem uma logística de infraestrutura. Nós temos a escola rural e temos as escolas ribeirinhas. Então, cada um tem o seu calendário, a sua condição, a sua estrutura. Mas vamos falar das escolas indígenas. No Acre, nós temos 15 etnias indígenas com 36 territórios. Isso significa dizer que esses territórios de ocupação são extensos, são diversos. Por exemplo, em Feijó, é uma das maiores populações indígenas deste município que foi apresentado agora. Em nenhum momento o nosso governo negou sobre condições das escolas do campo, da floresta, das águas e as escolas indígenas. Mas o governo não negou o quê? Que é necessário o governo estadual, o governo municipal e a União reparar um dano social que não é de hoje, tá? Não é de hoje. Nós estamos falando da história. É histórico. Mas que tipo de reparo, secretário? Reparo de infraestrutura e de valorização de preço diferenciado para a educação indígena. Vou te falar, essa escola, por exemplo, ela é uma escola que ela não tem 30 alunos. Quando você põe 2 professores que compõem essa escola e paga o salário desses professores, o que é arrecadado pelo valor aluno que o MEC repassa não cobre seus custos. Quando a gente fala de custos, Itaã, a gente não está falando do custo somente, que educação ela não é custo, ela é investimento. Mas para ser investimento tem que ser olhado numa perspectiva de uma qualidade, eficiência financeira, porque sem eficiência você não gera qualidade, para garantir essa estrutura. São 165 escolas indígenas que nós temos hoje no Acre. 165, Itaã. O nosso governo, no segundo mandato do governo do Gladson, só agora, nós já construímos e reformamos cerca de 80 escolas. Pouco mais da metade, né? Pouco mais da metade. Porém, falta muito. Em 8 anos, pouco mais da metade de 165 não é pouco?
Não quando você tem uma perspectiva, Itaã, de que quando eu reformo e quando eu faço escolas, e existe uma migração indígena ocorrendo no Acre, e você acompanha muito bem isso, onde muitas vezes cresce a população daquela comunidade, o chefe pega seu filho, mais algumas pessoas, manda subir mais 5 horas andando, 6 horas andando para a ocupação territorial, que é legítimo porque a terra é deles. Nisso, nasce mais uma escola. Nisso, se cria mais uma infraestrutura. No primeiro momento é o professor. Garante o professor que a gente dá um jeito, encaixa ali, às vezes numa área de uma cozinha, às vezes em ambientes que a gente jamais imagina, mas que de fato existe, mas tem um professor presente. Né? E isso o Estado tem essa responsabilidade de garantir. Tem obrigação. Obrigação, né? É constitucional. Nós entendemos que tem que ser descentralizado, porque no passado o entendimento é que tinha que vir para a cidade. E eles têm que ficar na floresta, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua vivência. Pensando desta forma, o que é que a gente percebeu, Itaã, nesse movimento, nessa construção, nessa manutenção e reforma? As escolas tradicionais, elas são escolas de madeira. É construída em madeira nessas comunidades. E na sua grande maioria, aqui no Acre, como vocês sabem que está nos assistindo, durante 6 meses do ano tem chuva, concentrada. Quem tem casa de madeira sabe o que é isso. A água cai no telhado, desce no chão, bate no chão, respinga, os barrotes, o assoalho, ele se perde assim numa velocidade que em menos de 3 anos essa escola tem que ser reconstruída. Hoje o Estado desenvolveu um novo projeto de escolas para o campo, para as águas, para a floresta e para a indígena. Uma escola mista, onde nós possamos ter a base em alvenaria, chega a 1 metro de altura. Nesse 1 metro de altura, você constrói em madeira. Para poder tentar dar melhor sensação térmica em virtude do calor. Às vezes, por exemplo, nem energia tem. Então é outro desafio, né, que é garantir conexão, que é garantir acesso, que é garantir que eles tenham essa relação nossa com o dia a dia. Mas, de fato, há um grande desafio de nós termos que investir. E aí eu estou falando, então, para a gente fazer esse reparo das escolas do campo, da floresta, todas essas escolas que não são de grande concentração populacional, nós estamos falando de um investimento na ordem de 160 milhões de reais para a construção. E aí eu estou falando de escolas com 1 sala de aula, eu estou falando de escola com 4 salas de aulas, eu estou falando de escola com 2, com 3. E isso tudo é um investimento que nós estamos buscando através de bancos, de financiamentos. Nós estamos nessa procura. Existe os juros pela educação, que estamos dialogando junto com a Fazenda, junto com a CEPLAN, para que a gente possa ter esse investimento voltado à educação, porque entendemos que a capacidade nossa financeira do que se arrecada per capita aluno versus a necessidade, ela não fecha a conta. Besson, eu queria só para o telespectador ter uma dimensão. Quantas são as escolas mesmo indígenas? 165. 165. Dessas 165, o governo já reformou 80. Ou reestruturou 80, correto? Que já tem que voltar, porque lembra que 3 anos... Isso, já tem que refazer o serviço. Tem algumas, né, que você já faz a volta. Você falou que o governo federal, o Ministério da Educação, precisa ter um olhar diferenciado para a educação na Amazônia, e falou a respeito da relação do custo do aluno comparado com outras regiões, outros estados. Você se recorda do número? Quanto um aluno custa aqui e quanto custa em outros estados? O aluno indígena do Acre com o aluno indígena da Bahia, que é totalmente diferente um do outro na sua infraestrutura, tem o mesmo valor, então. Nós temos um problema aí, então. Nós temos um problema grave. Não tem custo Amazônia nesse fator. Então é essa briga e essa voz que gritamos quando aparecemos no Fantástico mostrando uma escola no Ramal Espinhara, que foi colocado dentro de um refeitório de uma igreja. Não era um curral? Nunca foi um curral. Nunca foi um curral, até mesmo porque o curral é cercado, né? Você não faz curral aberto. Começa por aí, a estrutura do curral, você parte... Deram uma adaptada no curral? Não deram uma adaptada. Não teve adaptada, não existe cerca. Naquela comunidade, ela é numa esquina de uma via onde você vai para a escola, que é a Limoeiro Central, que fica na beira do Antimarim. E dali, de onde está essa escola, para lá são 40 quilômetros. Ainda. E nós estamos falando do quilômetro 60.
da beira do ramal. Quando você está falando daquela comunidade, quando nós tínhamos ali 18 alunos, que colocamos o professor lá, que tinha merenda, mas que não tinha a estrutura adequada, foi porque aqueles alunos não conseguiam chegar na escola. Não conseguiam chegar porque quando chove naquele ramal, nós temos várias interrupções através do riozinho do Rola e também a questão do Antimari. Então, você deixaria aquelas crianças sem aula, sem estudar. Foi montado. Fizemos uma parceria com a prefeitura, foi construída uma escola e a gente equacionou o problema. Mas tem um desafio, então, que a gente precisa compreender. Olha como é complexo. 18 alunos, você remonta uma estrutura durante 2 anos, você precisa ver se a escola se consolida, porque a gente já construiu escolas no Acre, que com 2, 3 anos a população foi embora, a escola ficou e o custo ficou. Tem isso? Não acontece. Você se lembra onde foi isso? Temos escola em Plácio de Castro, na regional de Plácio de Castro. Temos escola pro lado de Sena Madureira, porque tem hora que você acha que aquela área vai se desenvolver, estamos invadindo, estamos ocupando, aí vem decisão judicial, tira. Bujari tem uma área também nessa plataforma, tem uma escola que é grande, gigante, eu não posso avançar na construção de uma escola de investimento pesado porque ainda está em litígio. Então nós temos as realidades que são mais diversas. Então, é fato que reconhecer que o desafio é grande é você poder compreender que no total das nossas 600 escolas, nós estamos falando de 65% delas dentro dessas adversidades e dificuldades que é regional. Besson, você vai me perdoar, porque você acabou adiantando o assunto do curral como escola, da escola curral, que não é curral. Eu ia colocar isso num outro momento. Vamos fechar primeiro essa questão do ensino indígena? Vamos. Você comparou com uma escola indígena na Bahia com uma escola indígena no Acre. Você lembrou que o governo federal dá o mesmo tanto de dinheiro para as duas, o que é um equívoco. Nós temos um problema. Não tem equidade. Você não tem equidade. Você tem números? Temos números, então. Quando você faz de custo Amazônia, por exemplo, para a gente construir essa escola, eu não posso chegar lá e derrubar a floresta para poder fazer uma escola. Existe legislação. Como nós estamos na administração pública, eu tenho que contratar uma empresa, a empresa vai levar todo o material ou no inverno ou no verão, dependendo da localidade dela, se é por rio ou se é por terra. Se for por rio, que provavelmente ela é por rio, você vai chegar nesta escola e você vai levar no inverno para construir a escola no verão. Isso eu estou dizendo que existem escolas em Feijó que a gente demora cerca de 8 dias para levar merenda em rios. Então, nós estamos falando de uma logística que eu demoro 2 anos mais ou menos para construir uma escola, porque, por exemplo, nessa escola que eu for construir, eu já tenho que pensar nessa nova arquitetura, porque eu não consigo voltar, então. Qual foi o problema nosso? Vamos construir de forma barata, faz ali uma casinha de madeira, que não tem um banheiro, que não tem uma água potável, que é uma forma que nós não estamos construindo mais. Todas as nossas construções passam por banheiro adaptado, passa por um refeitório adequado em alvenaria, passa por uma infraestrutura que ela é cara, mas que eu não vou precisar retornar em 2, 3 anos. Então é necessário essa correlação de tempo. E vale lembrar, Itan, que nós temos hoje uma comissão escolar indígena na Secretaria de Educação com todas as etnias, todos os órgãos ligados ao indígena, participando, Ministério Público Federal. A gente tem um projeto, tem um plano estruturado de recuperação, só que quando a gente se encaixa em um orçamento público, a gente tem as dificuldades. Se eu for colocar só o valor dos 6 mil indígenas que eu tenho de alunos, nós temos 6 mil, a população indígena de 165 escolas, são 6 mil alunos. Então... Ô Aberson, a professora, líder, que falou no vídeo... É a líder, né, professor? O professor estava lá. A Adriane. Ela fala a respeito da Marinês, que deve ser uma coordenadora ali da região, ali de Feijó. Ela fala que a Marinês não conhece a aldeia. Você, como secretário de Estado, você conhece a aldeia Coração da Floresta? Esta não. Você não conhecer, eu não me admiro. Mas a coordenadora de Feijó não conhecer ali, pelo menos ela disse que nunca foi lá, é algo que me surpreende. Eu queria saber
Porque o tamanho do bicho é esse. A onça é essa que você tem aí, correto? Com todas essas dificuldades. Como é que a gente pode alimentar esperança para essas comunidades? Eu entendo, e você relatando essas dificuldades, você nos traz os nossos pés para o chão, né? Porque existe a realidade da gestão, que é essa que você está colocando. Então, eu queria saber como é que a gente pode alimentar algum tipo de esperança para que essas situações não se repitam. Eu tenho esperança, Ita. Esperança de um curto prazo. Porque nós estamos buscando recursos para fazer esse financiamento. Por exemplo, tem uma escola que nós vamos inaugurar agora. Nós inauguramos só em Feijó. Vou voltar a recortar para Feijó, porque ela falou da professora Marinês, que é uma das melhores coordenadoras que eu tenho. Eu tenho dúvida se ela não foi. Né? A gente precisa olhar e eu vou atrás de investigar sobre isso. Mas eu acho muito... Eu tenho dúvida se ela não foi. Porque ela anda muito. Por exemplo, no município de Feijó, só no ano passado, para este ano, nós entregamos 11 escolas indígenas, só no município de Feijó. Só no município de Feijó? Novas escolas indígenas. E se você quiser, a gente vai visitá-lo. Só para a gente conhecer. Óbvio que o tamanho da população indígena de Feijó, que é a maior do estado, junto com o município ao lado, que é Tarauacá, você tem uma grande concentração. E ali você tem vários povos. Você tem o Nicuim, né? Você tem vários povos naquela região. Então você tem, de um lado é um tipo e do outro é outro. E aí você tem que compreender. O que é que eu falo, Itan? Agora, no final do ano, eu tenho uma escola indígena que eu estou entregando no pé do Moa, da Serra. Uma escola indígena que vai ter placa fotovoltaica em parceria com a prefeitura. Uma escola indígena que ela está sendo feita 100% de alvenaria, porque compreendemos que o rio tinha vazão de água para levar e não vai ter mais aquela história, mais com o mesmo desenho arquitetônico octagonal, né? Porém, uma escola indígena totalmente moderna. Isso é uma realidade, uma escola que custou R$1 milhão e 200 mil através de um convênio. Quem executa é a prefeitura, que a gente repassou o dinheiro para a prefeitura. Estamos entregando agora. Em breve, eu e o governador, junto com o prefeito, estaremos nesta comunidade indígena para fazer essa entrega memorável. Além delas, nós temos diversas escolas indígenas que construímos, que reformamos, que revitalizamos. Porém, então, quando eu te digo que, se nós não alcançarmos o financeiro para o investimento de uma construção em larga escala, vai passar a gestão do Aberson, vai entrar uma nova gestão e a gente não vai ter esse problema resolvido, porque o financiamento para esta política é preciso ser claro. Vou te dar um exemplo aqui. Você falou dos juros para a educação? O que programa é esse? Os juros é a dívida pública que os estados têm com o governo federal, e o governo abriu uma linha de crédito de renegociação desses juros para ser investido obrigatoriamente 60% na educação técnica profissional. E os outros 40% você pode investir em outras coisas. O que é que nós queremos? Queremos investir na educação técnica profissionalizante, que é o futuro. A Europa toda, 70% da sua população é formada tecnicamente profissional. Elas não são formadas no científico chamado, né, que é na graduação, na academia. É formado para o trabalho técnico, para o dia a dia, para a correlação produtiva, né? E no Acre nós estamos chegando a 36% do nosso público do ensino médio nessa formação. E nós queremos chegar a 60%. Com a polêmica reforma. Com a polêmica, aquela discussão que a gente discutiu muito lá atrás. Mas assim, tá? O que é que eu coloco nessa consideração desses juros? Esse financiamento viria para a educação, no sentido de que os outros 40% que não é obrigatório no técnico profissionalizante, nós ingressaríamos nesse investimento nas escolas destas comunidades. Porque se você for olhar as nossas escolas das cidades, você vê quanto bonitas estão, quanto estruturadas estão. Então não é uma dificuldade. Hoje a gente tem nas grandes concentrações populacionais, nós temos hoje uma condição de estrutura de escolas que é invejável até para outros cantos do Brasil, né, mais desenvolvido economicamente. Agora, sem o governo federal, fazer educação no Acre é muito difícil. Fazer educação na Amazônia é muito difícil, no Acre em especial. Eu queria saber de você qual o tamanho do papel do governo federal para equacionar esse tipo de situação. Vamos lá, então, só para a gente fazer um registro claro aqui. Para finalizar essa questão do ensino indígena. O governo federal, ele faz o seu fomento via per capita aluno. Todo ano ele estabelece o valor quanto custa aluno em suas modalidades de ensino. Todo ano ele diz isso. Olha, eu tenho um tal orçamento, eu preciso distribuir per capita aluno. Estou distribuindo aqui.
O que nós estamos reclamando não é só o Acre, todos os secretários do país estão reclamando, é que hoje o valor que nós tínhamos da fama que a educação tem em dinheiro, acabou. Para você ter ideia, todo o dinheiro que vem do governo federal, eu gasto 120% dele, ou seja, 100% mais um bocado do governo do estado para pagar a folha de pagamento. A questão do investimento? 1 bi 570 milhões dos meus 2 bi de orçamento é para folha. Aí eu tenho um transporte escolar mais caro do país. Nós gastamos em transporte escolar no Acre o que Minas Gerais gasta. Olha a diferença de estado. Quantidade de municípios. Porque eu tenho população ribeirinha, que eu tenho transporte fluvial, transporte terrestre com caminhonete adaptada. Tem lugar que nem vaca atolada passa. Você vê, sai nas reportagens os alunos empurrando. Essa condição é alheia a um processo de desenvolvimento. Isso está fora das planilhas de Brasília, Está né? fora totalmente. Sabe quanto é que Brasília me manda para transporte escolar? Quanto? 4 milhões de reais. Eu gasto 160. Eu te mando 4 milhões de reais. 4 milhões por ano. E você gasta 160 por ano. Vou falar sobre uma outra pauta que você vai tocar no assunto, mas só para fazer esse comparativo. Na agricultura familiar, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa, para mim, valoroso, que eu sou fã de carteirinha. O governo federal nos passa 20 milhões por ano. Sabe quanto eu gasto no prato extra, na merenda escolar? 100 milhões. 100 milhões? 100 milhões. 20 deles e 80 nosso. E hoje você tem segurança alimentar. Você vai nas escolas, tem problema de logística às vezes? Tem, tá. Mas hoje eu visitei a escola, você vê que tá cheio, tem coisas. Óbvio que também tem gestão local, que o diretor que pode melhorar. Né? Ô, Aberson, agora eu vou fazer um link com a questão da escola que não era curral. E agora nesse vídeo que nós colocamos também, você viu que tinha as duas estudantes ali com a farda, perfeito? E aí, doada pelo governo. Doada pelo governo. E se duvidar, boa parte dos materiais que eles põem também é governo. O que eu quero falar é o seguinte, naquela escola que foi ali no Bujari, é isso? Uhum. Na escola de Bujari, que foi colocada para o Brasil inteiro como se fosse uma escola que funcionava dentro de um curral, você diz que não é. Tudo bem. Agora, o que o cidadão viu depois da denúncia, na sequência, a reação da Secretaria de Estado de Educação, levando os equipamentos e tudo, foi uma sequência lógica. Aí eu vejo o vídeo com a aluna com o uniforme, com a farda. O que eu quero dizer com isso? Para nós, que somos público, que somos influenciados por essas imagens e pela construção dessa retórica, o que fica de recado? Fica de recado é que quando o governo quer, quando a Secretaria de Estado de Educação quer, faz independente das condicionantes. Vamos lá, então, só para a gente fazer um registro. A escola já estava sendo construída e passou no Fantástico. Então não é uma retórica que nós fizemos por pressão. Já estava sendo construída. A discussão foi que o prefeito me pediu 40 dias para concluir a escola. E queriam que eu interrompesse a aula por uma condição de infraestrutura. E eu disse que não interromperia e reassumo esse compromisso. 40 dias perderia um ano letivo. Sabe o que é o ano letivo de um estudante, tá? De um futuro de uma criança? É muita coisa. É muita coisa. Não dá. Não dá para tolerar uma questão dessa. Então, assim, eu sou muito racional nesse processo. E preciso ser. E eu sou muito claro. Quando afirmamos que a condição daquela escola não é uma condição exclusiva dela, como você acabou de mostrar outra. Nós precisamos discutir na Amazônia, que não é só o Acre que tem, Rondônia tem, Amapá tem, Roraima tem, Amazonas tem, Pará tem. Toda a Amazônia tem condições similares a estas. O prefeito foi chamado à responsabilidade? Teve estresse com o prefeito? Ficou no colo do secretário, né? Sim, mas aí... Não, ficou no colo do secretário. Vira a página. Ficou no colo do secretário. O secretário tem casca grossa, segura, né? Para mim é muito tranquilo. Não tenho vergonha de ter um professor nessa comunidade, mesmo não tendo infraestrutura. Vergonha eu teria se não tivesse um professor lá ensinando. Se não tivesse o papel da educação lá presente. Quando você está em São Paulo, você olha para aquilo, é inaceitável, é inconcebível. E eu vi.
Mas quando você mora na Amazônia, quando você conhece as realidades ribeirinhas, indígenas, quando você conhece as comunidades, você sabe, Tan, que é uma realidade presente que não é de hoje. Que esse desafio precisa ser encarado dentro de um pacto federativo, onde todos os atores sentem na mesa e discutam. E eu vou falar agora do PAC. Existem 2 escolas indígenas, tá, no PAC. Escolas de sonhos. Por que cada isso? uma 9 milhões. O Acre deu 2. Custa 9 milhões cada escola. Eu pedi para a Zara, já pedi para a FNDE. Eu construo 40 com esse dinheiro. Você prefere outro modelo. Digamos, outro modelo? Já temos projetos prontos. Eu apresentei já em Brasília para o Camilo. E aí? Disseram que vão resolver. Mas até agora ainda estamos na burocracia. Né? Com 18 milhões eu resolvo 40. Para mim resolver 160 eu preciso de mais, porque eu vou resolver as menores, as mais baratas, porque tu ganha em quantidade. Né? Aí, só uma dúvida. Você, na condição de secretário de Estado de Educação, não teria condições ou autoridade para bater na mesa e dizer se esse dinheiro entrar aqui, a Secretaria de Educação resolve ao jeito dela. Não tem? Se estiver no PAC, tem que estar daquele modelo. FNDE, se não tiver na regra deles, é problema. É mesmo? É mesmo. Não existe uma essa coisa meio engessada, né, Abas? Brasília. Eu trabalhei em Brasília. Fui servidor público federal. Brasília é isso. Brasília, você pensa o Brasil a partir de São Paulo. No máximo que você chega no Centro-Oeste. E Nordeste é só para praia. E o Acre é só onça. Aberson, eu preciso avançar. Queria saber de você. Nós falamos a respeito da questão do ensino indígena e o ensino rural. Eu queria entender, por exemplo, uma coisa que eu tive muita dificuldade de entender. Por que o antigo colégio agrícola, depois escola da floresta e agora foi repassado para o IFAC? Não foi repassado. Tá, bora lá. Como é que é? Aquela estrutura ali, como é que tá? Vamos lá. Não é do IFAC agora? A estrutura hoje é do IFAC, onde um campus do IFAC agrícola foi montado para trabalhar piscicultura, para trabalhar novas técnicas e se tornar uma universidade naquela região. Foi doado no governo Tião Viana, só para registro de ideia. O governo hoje, nós fazemos o transporte dos estudantes que estudam naquela comunidade em parceria com o IFAC. Mas a escola que era agrícola, ela está funcionando na Baixada, do lado do ginásio coberto. Então não houve prejuízo, tem um campus do né? IEPTEC lá que faz essa escola agrícola. O Acre tem essa escola do IEPTEC, agrícola que fica ali na Baixada do lado do ginásio coberto. E temos a escola Jean-Pierre que fica em Acrelândia, que é uma escola agrícola. Nós já estamos desenvolvendo, então, já uma busca de uma escola na Resex Chico Mendes, em Chapuri, né? Em parceria com a comunidade, estamos num debate amplo, estamos montando uma matriz que possa ser de alternância, onde o aluno tenha internato, passe 15 dias, depois passe 15 dias com a família. É a pedagogia da alternância, né? É, exatamente, para poder a gente garantir mais escolas agrícolas nesse processo. Não é fácil, porque eu vou ter dificuldade nos técnicos para poder estarem lá fazendo formação. Então é todo um processo que precisa ser construído com muitas mãos e com muitas parcerias. Eu não tenho um professor técnico agrícola, eu tenho um professor de formação geral básica. Aí eu preciso da parceria do João, do Francisco, das instituições outras, para que a gente possa realizar esse processo. Mas estamos avançando, tá? Então penso eu que, por exemplo, num município de Jordão, de Santa Rosa, de Marechal, esses municípios com área rural muito maior do que a urbana, nós temos que potencializar esses processos da agricultura. Hoje a gente ainda está importando laranja, né? Arroz. Então a gente precisa repensar o modelo econômico nosso dessas economias menores, micro, não das macros, que nós temos aí uma pecuária macro muito forte. Nós temos aí a soja avançando de forma muito forte, o café ganhando exponencial. Nós precisamos também pensar nessas condições de micros, né, que é a agricultura familiar, que é um braço forte do nosso governo. Antes de eu pegar essa tua fala a respeito do estamos importando arroz, estamos importando laranja, eu queria só saber uma dúvida sincera a respeito de um programa, que eu queria saber como é que está esse programa, chamado Asinhas da Florestania. Mudou o nome. Mudou o nome, mas o espírito continua. Continua. Eu queria que você explicasse para o telespectador. Caminhos do Campo. Caminhos do Campo. Programa. Como é que esse programa se constitui? Florestania era um conceito que se tinha dentro de uma política de desenvolvimento de um governo anterior.
Nós trouxemos para a educação aquilo que é a realidade. Nós estamos falando do Caminhos do Campo, que é um programa que nós temos de multissérie, onde estudantes, esses desde os anos iniciais, anos finais e ensino médio, fazem o seu curso formativo ou o seu percurso formativo com professores unidocentes que dão diversas disciplinas, quando é fundamental anos finais e quando é médio, e quando é anos iniciais, dão para primeiro, segundo e terceiro ano junto, na mesma sala. Por quê? Porque são 6 alunos, são 5 alunos, são 4 alunos. Não dá, é diferente. E é um programa fantástico, Itaã. Eu fico imaginando que é um sonho. O professor, a formação desse professor, né? Porque ele precisa utilizar... Uma formação permanente, uma dinâmica, uma didática fora do comum. Eu imagino. Então, assim, graças a Deus, é um sucesso. Nós vamos ter ampliações do nosso programa Caminhos do Campo. Ontem mesmo eu estava despachando. Foi ontem. Eu estava despachando com a diretora de educação. É grande a equipe do Caminhos do Campo? É grande a equipe. A equipe da educação é muito grande, é porque a gente tem formadores, né? Por exemplo, nós temos assessores pedagógicos em todos os municípios e temos assessores pedagógicos daqui que descem para o município para poder fazer formação. Aí chama o professor que fica 8 dias de viagem, que ele desce de barco, principalmente nas férias, para poder eles fazerem formação, para voltar levando conteúdo, apostila, material didático, enfim, é dessa forma que fazemos educação. Olha, Aberson, quando eu falo a respeito de educação, eu me desarmo completamente. Primeiro porque eu desconheço a área, então eu confesso a minha ignorância. E não sou eu quem vai ter que dar lições para o professor que está nos assistindo, para você. Então eu realmente tenho a aprender, né? E a educação no Acre é quase que um governo paralelo de tão grande, de tanta força que tem. São 150 mil alunos, então. Então a gente tem que ouvir mais, tem que tentar entender mais. Tendo isso como referência, eu queria entender o que aconteceu ali em Capixaba com aquele problema que aí relaciona a Secretaria de Estado de Educação com os agricultores. Ali com o problema da fruticultura. Maracujá? Não só maracujá. Principalmente porque era a safra. Vamos lá. Mas, Aberson, deixa eu lhe explicar. Foi um problema que eu queria entender aquilo ali. Que não foi a educação que causou. Quem causou? Não foi a educação que causou. Vamos lá. Quem causou? Vamos por parte. Você me ligou e eu fiz uma afirmativa para você de forma muito clara. Hoje, quem aquece a economia, hoje o pequeno produtor está comprando carro, está automatizando a sua horta, está automatizando a sua produção, porque a agricultura familiar está comprando. O governo do Acre, através do programa Prato Extra, compra só da agricultura familiar mais de 20 milhões de reais por ano. Isso é realidade, Itaã. Isso é vivência. Quem é agricultor, que está no campo, que está nos assistindo, sabe dessa realidade. Porque tem um programa nacional de alimentação escolar. Que é obrigado a comprar 40%. Nós compramos 100%. O dinheiro que vem dos 20 milhões deles, do governo federal, tudo da agricultura familiar. 100% é para a agricultura familiar e a gente ainda compra mais com RP. Porque nós precisamos da verdura, nós precisamos da polpa. O que é que aconteceu naquele processo, tá? Aquele processo, houve uma discussão dos próprios cooperados, das próprias associações, no credenciamento. Protelando juridicamente, questionando itens juridicamente, que levou o atraso. E aí a Cooperac, sabendo que o Estado consome e compra, o que é que a Cooperac fez junto com outros órgãos? Fomentou o crescimento. O crescimento? Da produção. Quando eu tenho uma superprodução e o consumo parou porque eu não tenho um contrato... Com a própria SEAGRE, né? A SEAGRE estimulou. Que eu não tenho um contrato, por exemplo, eu não podia consumir deles. Ficou estocado. Só que eles estavam querendo vender para o Estado no preço... Essa sua fala é que eles não entendem. Você falou agora, eu não poderia consumir deles. Por quê? Porque não tinha contrato. A administração pública se compra por contrato. Não é eu pegar meu cartão de crédito e ir no supermercado, passar e acabou, tá resolvido. Não é assim. Apesar de eles passarem na maquininha o nosso cartão, que é o cartão que fica até no CPF do secretário. Aquela maquininha não é supermercado, porque se eu não tiver contrato com ele credenciado, eu não posso comprar. E foi isso que aconteceu. Esse atraso aconteceu. Hoje não estão mais reclamando, porque o consumo, hoje passei nas escolas, tava lá o suco, tava lá as polpas. E às vezes eles não têm volume para entrega. Eu queria que você explicasse uma imagem que foi gerada à época. Eu acho importante a gente remexer. Não considero página passada. A gente precisa entender o que aconteceu ali para não repetir.
Na época, eu me lembro que a presidente do sindicato, presidente da cooperativa, lá de Capixaba, mostrou, olha, esse caminhão aí está com polpa de fruta vinda de Rondônia, comprada pela Secretaria de Educação. Explica isso pra gente. Então, se eu não fizer uma licitação macro, com a licitação credenciada, vai chegar um dia que eu não vou ter o produto na escola e eu fecho a escola. Como eu não tinha contrato, eu não podia comprar. E se eu não tivesse o contrato, iria ter suco nas escolas? Possivelmente não. É questão de gestão. Isso é administração pública. É você ter a prioridade, que é a compra do pequeno, mas você ter o plano B quando a compra do pequeno não for suficiente. Faltou conversa entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Estado de Agricultura? Não faltou conversa. A gente consome, tá? O que a gente precisa compreender, aí eu volto à responsabilidade. O produtor tem que conversar com a sua cooperativa para que não fiquem naquelas disputas jurídicas que deixam o processo cada vez mais lento. Nós demoramos 6 meses para concluir esse processo. 6 meses. Coisa que nós fazíamos em 2 meses e meio. Pois é, porque inclusive isso... Já estamos fazendo credenciamento hoje, só para registro, tá? Já está em regionais sendo feito, principalmente a regional agora, que essa é a maior, está sendo feita. Você que é agricultor, procure. Nós estamos com os nossos credenciamentos abertos, participe. Só para você ter registro, tá? O Acre é o único estado do país que compra agricultura familiar da população indígena. Não existe essa experiência em outro estado do país. Qual é a justificativa dos outros estados, você que conversa com outros secretários? É difícil, né? Porque a cultura da população indígena, ele não produz para venda. Ele produz para consumo próprio. E a gente teve que fazer uma transformação. Convencer o cacique, convencer a comunidade que tinham que plantar, que tinham que fazer a macaxeira, que tinham que fazer... Tu entendeu? Você tem que convencer até cacique? Meu Deus do céu. É mais fácil convencer o cacique ou o pajé? O cacique é mais difícil. Cacique é mais Aderson, para finalizar a nossa conversa, ou pelo menos tomar o rumo da conclusão da nossa conversa, os nossos indicadores. Eu queria que você falasse a respeito dos nossos indicadores. Queria saber de você se o ensino médio continua sendo o nosso principal gargalo na educação pública. É o nosso principal desafio. Por quê? Porque nós esquecemos uma etapa de ensino que antecede o ensino médio, que é um hiato no país. Todos os pesquisadores da área da educação sabem que os anos finais, do 6º ao 9º ano, é o filho renegado da educação pública. Você só fala de alfabetização e você só fala de Enem. O miolo aí... Só que nesse meio da alfabetização ao Enem, que é o resultado final, existe um processo que é onde o aluno aprende a base para ele chegar no ensino médio e entregar resultado. É no país o ensino médio ruim. Não é no Acre, tá? Sim, não é... É no país. E aí a gente não olha para o gargalo do 6º ao 9º ano. O Brasil tem vergonha, parece, dessa etapa. E não é para ter. Alfabetizar é necessário? Mas era mais para a década de 90, nós tínhamos um índice de analfabetismo exorbitante. Mas hoje a gente tem universalizado o 1º ao 5º ano. Temos que cobrar a qualidade? Temos. 3º ano o aluno tem que saber ler e escrever plenamente? Sim. Acontece isso no Acre. Só que quando eu chego no 9º ano, esse meu aluno ele cai de rendimento, que eu preciso reensiná-lo a uma produção textual. Agora, Aderson, tem uma situação que os teus colegas políticos também não ajudam. Semana passada, o governador do estado de São Paulo, em um evento público, deu uma declaração que esfacela a educação como um processo, como uma construção. Eu vou só lembrar aqui rapidamente, disse ele num evento público que o diploma universitário está fora de moda, é algo que está cada vez menos valorizado no mercado, que ele quer uma pessoa, um profissional que resolva problemas, que se comunique bem, e que o diploma é algo que está, digamos, não está sendo valorizado no mercado. Aí eu vou lembrar também que existe um movimento, digamos assim, de adolescentes que criticam a escola enquanto instituição, porque entendem que ali é um espaço de doutrinação e que para esses
jovens, o ideal é dominar os mecanismos do mercado financeiro, que aquilo ali pode resolver a vida deles. Então, assim, me parece que parte da população e algumas lideranças políticas não estão entendendo a cena, o Aberson. Concordo com você, tá? Na verdade, nós estamos vivendo tempos que beira as sombras. Né? Negar a ciência, negar uma formação, negar o diploma dele de engenheiro, ele é engenheiro. Né? Eu acho que não é por aí que nós podemos investir em cursos técnicos profissionalizantes, que dá resultado operacional. São Paulo é um país que tem mercado para o profissional. Por exemplo, lá falta torneiro mecânico. Olha aí. Né? Falta torneiro mecânico. Falta pessoas para os centros, para as indústrias, que tenham qualificação. Se é isso é um lado. Mas temos o outro. Nós não podemos negar que nós saímos da pandemia pior da história em 2 anos, por conta da ciência, que foi a Covid-19. Como é que faz ciência sem educação? Me diga aí. Quando foi aquela doença, aquela mesma gripe espanhola, há 100 anos atrás, foi décadas para encontrar a cura. E nós não tínhamos esse acesso de vivência mais íntima como um grupo. Né? As pessoas viviam de forma mais distante há 100 anos atrás. Foi aquilo. Hoje, em 2 anos, você encontrou a cura de uma coisa que foi com IA, foi com muita pesquisa, foi com muita inteligência que se descobriu. Então eu não sou da teoria de que a escola doutrina, porque tua cabeça quem manda é você. O livre-arbítrio é teu. Por exemplo, igreja doutrina? Doutrina. Escola doutrina? Se ensina doutrina. O mundo doutrina? Também. E a economia, a bolsa de valor, o mercado doutrina? Doutrina, Adam Smith está aí para isso, estado mínimo, bolsa. E aqui no Brasil não é estado mínimo não, tá, meu garoto? Aqui no Brasil é mercado especulativo. O que é que ocorre? Juros altos para ganhar quem faz dinheiro, que são os bancos. Bom, para finalizar, que eu já estou sendo chamado a atenção aqui em relação ao tempo, queria saber de você o seguinte: a gestão de Gladson Cameli deixa uma marca na educação? Que marca é essa? A gestão de Gladson Cameli deixa uma marca histórica, sendo o único governo a dar 2 abonos para os professores, sendo o único governo a fazer um concurso maior da história desse estado do Acre para contratar 3.000 profissionais para a educação, ou seja, uma marca histórica que nós vamos convocar agora no início do ano. Vamos iniciar o ano letivo com esses professores, 2.500 professores novos, de uma única vez. Como também nós temos uma marca onde nós tivemos um crescimento no piso da educação, no salário base da educação, do início do governo até hoje, de 75%. Não dá para dizer que não é um governo que não investe. Foi o governo que deu fardamento gratuito. Foi o governo que deu material escolar gratuito. Foi o governo que deu tablet para o ensino médio com a internet, dando equidade, porque tinha gente que tinha internet em casa, o outro não tem. E hoje o aluno está com o banco de dados, porque o mundo está na tecnologia. Então nós não podemos achar que o governo Gladson Cameli não deixa sua marca na educação. Ele foi o governo da educação. Quando coloca o prato extra, garantindo segurança alimentar para a criança aprender melhor. Porque com fome não se aprende, tá? Com fome não se aprende. A existência do prato extra não te constrange, não? Não. Vou te explicar por quê. Me constrangeria se eu tivesse um país com uma igualdade social que deveria se ter. Mas não é essa a realidade. O prato extra é dignidade. O prato extra ele é direito. Porque além de gerar comida para as nossas autoridades, ele gera emprego e renda para o campo. Ele gera emprego e renda para os mercados. A gente compra daqui. Compra no mercado aqui. O fardamento é malharia local. Então, assim, é um investimento e é uma marca na educação. E a população, nas pesquisas, dizem isso. Que, de fato, é a melhor marca do governo, é a melhor política do governo. Nos últimos 4, 5 anos, essa é a marca do governo Gladson Cameli, onde põe a educação por conta dessas ações todas estruturantes. Os prefeitos te ajudam? Bom, ajudam, são parceiros. Se no gagueje, não. São parceiros. Mas deixa eu te falar uma coisa, tá? Eu quero municipalizar.
Os anos iniciais, primeiro ao quinto ano, é obrigação municipal. E eu convido sempre os prefeitos a aceitar o desafio de municipalizar. O transporte eu vou manter, eu vou pagar a conta. Eles não querem? Muitos têm medo, muitos têm insegurança, né? Não é fácil fazer uma logística como a gente faz, né? Mas eu sou muito claro, são parceiros, existe um desafio no município. O orçamento dos municípios, Itaã, quando eu te digo que a conta não bate, nós estamos falando de municípios pequenos, por exemplo, que a sua grande maioria é do campo. Se a conta não bate para o Estado, imagine para os municípios, né? Então eu compreendo a dificuldade. Se nós não olharmos o Brasil de forma estruturante, e por isso que aquela matéria do Fantástico, que eu gravei 50 minutos, que eu tenho guardado, então só estou esperando alguém puxar ela, que eu vou dizer o que eu disse para o jornalista, que ele colocou o que ele quis, né? Ou o que o recado foi dado. Mas né? Você vai responsabilizar o jornalista? Não. Estou responsabilizando a imprensa, não. Estou se responsabilizando que tem 50 minutos gravado, eu explicando o contexto, e quando se faz o corte, colocaram 25 segundos falando dos 40 dias que eu não ia suspender a aula. Ah, mas você é muito experiente para entender o processo de edição. Até esses dias eu conversando lá com de onde veio, né? Eu disse, fiquem tranquilos que eu estou muito bem resolvido. Para mim, aquilo foi uma oportunidade de falar para o Brasil que a Amazônia existe e que nós queremos ser tratados de forma desigual. Porque só tem equidade quando eu trato desiguais de forma desigual. O custo da Amazônia é operacional, ela é insana. Se o Brasil não olhar e repensar, a gente não vai conseguir garantir qualidade na educação. Eu falei para o ministro Camilo, você foi governador, o seu estado é uma referência na educação pública. Se o seu estado tem problema diferente de São Paulo, tem. Tu põe 10 vezes o Acre. É o nosso problema. O que ele falou? Ele veio aqui já 2 vezes, né? Sim. Né? Ele já veio aqui 2 vezes, então já é bom isso, não é ruim não. Mas o Camilo, ele tem uma sensibilidade. Só que mudar um parâmetro nacional requer uma discussão política muito mais ampla. E com isso nós participamos do Congresso, da discussão do debate do Plano Nacional de Educação, e o nosso relator, o professor Moça, ele colocou o fator amazônico no Plano Nacional. Não dá para me exigir para o professor do Norte o que eu exijo para o professor de São Paulo. Eu preciso lembrar que na nossa bancada federal, a única parlamentar que fala com intimidade a respeito, nós só temos uma, que é a deputada federal Socorro Neves. E foi ela que levou a gente para essa agenda. É preciso também a própria bancada estar inteirada, porque senão você perde força. Mas essa política. Narrativa, Itaã, que a educação tem dinheiro. A narrativa de educação tem dinheiro, os parlamentares olham para outra, porque os parlamentares querem olhar para o viaduto. Só que antes do viaduto tem outra base. Ah, se os nossos problemas se resolvessem com viadutos. Aberson, muito obrigado, já estourei o tempo aqui, muito obrigado pela tua vinda aqui. Obrigado, Itaã, é sempre um prazer estar dialogando com você, uma conversa inteligente, é um prazer estar aqui no grupo do AC, né? Um abraço carinhoso para o Vaz, eu sei que ele estava esses dias meio debilitado, né? Acabei de falar com o filho dele ali há pouco, está melhor, desejo muita saúde a ele, e você que está nos assistindo, você que é professor da rede pública estadual, você que passou no concurso com seu sonho, no maior concurso da história, está chegando a hora. Em breve o governador fará o anúncio da convocação desses profissionais e nós teríamos o prazer de recebê-lo, de fazer formação, iniciar um ano letivo nas datas de acordo com a normalidade. Pela primeira vez estamos concluindo o ano letivo dentro do ano corrente, pós-pandemia. Até a pandemia, depois de 2021, não tínhamos conseguido, não tínhamos concluído. Voltamos à normalidade. Voltamos à normalidade. Então, fevereiro inicia o ano letivo. Todo mundo, hoje eu passei na escola, o professor falando das férias, que agora planejou as férias, vai dar certo. Eu digo, fica tranquilo, que agora voltamos ao normal. Muito obrigado mais uma vez. Bom, você viu que tem tantos assuntos que nós deixamos de falar, porque falar sobre educação é isso mesmo. E falar na educação no Acre, na Amazônia, tem essas particularidades que o Aberson colocou aqui. Certamente você, internauta, tem muitas perguntas a serem feitas. Isso certamente vai para as redes sociais e a assessoria do secretário, se puder, vai responder a você. Eu queria agradecer imensamente a sua audiência e quero contar com ela no próximo domingo. Até lá.